Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou a pastora Cleile Valde e o tema de hoje vamos falar sobre a importância da libertação dentro da igreja. Infelizmente é um assunto muito polêmico ainda, né? Tem igrejas que acham que não tem necessidade de ter esse ministério atuando dentro da igreja. E nós sabemos que é um ministério muito importante, que se iniciou com o nosso maior mestre, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E costumam dizer que a cruz, ela resolveu todos os problemas, né? Quando a pessoa aceita Jesus, tudo se faz novo. Eu super concordo, a Bíblia fala isso mesmo. E nós temos que entender também, queridos, que quando Jesus ele fala, vinde a mim como estás, a pessoa quando ela tem o ato de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, os pecados dela, a dívida que ela tinha com Deus foi remida naquele momento, e o espírito daquela pessoa, ele revive, né? Ele se conecta, ele estava morto e ele ressuscita e se conecta com o Senhor. Então o Espírito de Deus que estava dentro daquela pessoa, ele é vivificado. Mas a alma, ela precisa de libertação. Não é o espírito que precisa de libertação, é a alma. O espírito, ele é completo. Então, quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo, todas as bênçãos das regiões espirituais, tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, já faz parte do pacote, faz parte da minha vida. Eu tenho acesso a isso, porque o véu foi rasgado. Eu não preciso de um intermediário para poder entrar na presença de Deus. Eu posso entrar, então eu tenho acesso como filho, como co-herdeiro em Cristo Jesus. Mas a minha alma, ela não está pronta, a nossa alma, ela não está pronta. Então a libertação entra nesse requisito, e o nosso corpo, ele só vai ser glorificado quando o Senhor Jesus voltar para buscar a tua igreja, ou se nós formos para o Senhor, né? Quando a gente for para o Senhor, depois na volta de Cristo, ele vai restaurar esse corpo corrompido. Mas neste momento, a alma, ela precisa de libertação. Muitas vezes você não entende porque alguns ciclos repetitivos acontecem na sua vida. Você vê a sua avó, a sua mãe, o seu pai tendo comportamentos, e de repente você, a sua família, começa a ter esses mesmos comportamentos repetitivos, essas maldições hereditárias. E às vezes também a sua alma está aprisionada em cativeiros espirituais. E nós sabemos que a cruz, ela nos deu acesso a isso, porque o Senhor Jesus, ele foi nas regiões espirituais e pegou as chaves de cada prisão espiritual. E também, queridos, nós precisamos entender que muitas vezes, através de algumas atitudes nossas ou palavras, nós levamos a nossa alma em cativeiros, ok? Então, ao decorrer da aula, você vai entender melhor sobre a importância da libertação dentro da igreja. Infelizmente, tem alguns ministérios ainda, algumas igrejas, que não entende essa importância, né? Não aceita esse ministério. Eu já passei por isso, o meu chamado é libertação, eu trabalho nessa área de libertação e tenho algumas experiências aqui para compartilhar com vocês, e uma delas é de ter sido já colocado em xeque, né, o meu ministério, o meu chamado, aquilo que o Senhor me levantou para fazer em uma igreja, e aí a pessoa falou assim, será que é de Deus mesmo? E as pessoas que foram ministradas, as pessoas que foram libertas, as pessoas que Deus usou a minha vida para poder trazer libertação, né? As pessoas começaram a falar assim, a minha vida, eu estava de um jeito, e a minha vida hoje é outra coisa. Então, o ministério dela, sim, é do Senhor. Hoje eu vivo livre, hoje a minha vida flui, hoje tem áreas da minha vida que foi rompida, hoje eu consigo começar algo e terminar algo.
Então, querido, é muito importante a gente ter esse conhecimento e entender que o nosso maior libertador foi Cristo Jesus. Ele veio para libertar os cativos. Quando ele pega na sinagoga e lê as escrituras de Isaías 61, versículo 1, e ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim para libertar os cativos, os oprimidos, curar os enfermos, né, expulsar demônios. Então, Jesus Cristo, ele foi o nosso maior libertador da história. E ele iniciou o ministério dele fazendo a libertação, libertando as pessoas das suas mazelas, da escravidão que aquelas pessoas se encontravam. Então, querido, vamos decorrer aqui na aula, né, para a gente poder entender um pouquinho sobre a libertação, tá? Então, pastora, o que é libertação? Biblicamente, a libertação é a ação de Deus que remove tudo aquilo que te aprisiona. Por exemplo, o pecado, o engano, a opressão espiritual, padrões mentais, né, destrutivos, obras demoníacas, e tudo isso, queridos, gera uma prisão espiritual. Através do pecado, por exemplo. Você peca, o pecado ele faz separação entre a pessoa e Deus. Então, quando você peca, mesmo que, pastora, mas eu me arrependi. Sim, você se arrependeu, mas existe uma consequência daquilo. Sua alma fica aprisionado, tá? E existe uma consequência. Então, você precisa de libertação nessa área. Você precisa, primeiramente, reconhecer o seu pecado, pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas que foram envolvidas nisso. E você precisa se auto-perdoar também e começar um processo de libertação, para que você possa, a partir dali, você possa fluir na sua vida. Jesus definiu o seu ministério como ministério de libertação. O Espírito do Senhor está sobre mim, para proclamar libertação aos cativos. Está em Lucas 4, 18 ao 19, quando ele menciona as escrituras de Isaías 61, tá? A libertação não é um ministério opcional, nós precisamos entender isso, mas parte direta da igreja. A igreja que não anda com o ministério de intercessão, infelizmente, tem membros, tem ovelhas machucadas, ovelhas presas em cativeiros espirituais, ovelhas que não conseguem romper, não conseguem fluir na vida, ficam cativas, ficam escravas daquelas prisões, daquele sistema. Então, assim, a igreja, ela precisa entender a necessidade da libertação na vida de um cristão. O cristão, ele precisa, gente, isso é bíblico, o cristão, ele precisa de libertação, e a igreja precisa atuar com esse ministério. Mesmo crentes podem precisar de libertação? Sim. A gente vê lá por exemplo, em Pedro, em Marcos, capítulo 8, versículo 33, fala lá, né, que Pedro é influenciado por Satanás. Em Atos 5:3, anota os versículos bíblicos, queridos, para depois vocês estudarem, tá? Ou vocês revejam a aula e vai anotando e vai marcando. Então, em Atos capítulo 5, versículo 3, fala de Ananias e Safira cedem ao inimigo. Eles mentem, eles preferem dar lugar ao inimigo, eles preferem ficar cativo ao inimigo. Crentes não são instruídos a resistir ao diabo, isso está em Tiago 4:7. Portanto, libertação não é para incrédulos apenas, mas também para os discípulos que precisam ter uma vida plena, uma vida livre. Amém? Libertação faz parte da grande comissão. Jesus ordenou, em meu nome expulsarão demônios. Isso está escrito em Marcos 16:17. A expulsão de demônios aparece antes de outras manifestações espirituais, porque é fundação da vida cristã saudável. Ninguém cresce sendo escravo.
Nós precisamos compreender isso. Enquanto você estiver escravo em alguma área, em algum vício, em algum cativeiro espiritual, preso, você não vai conseguir fluir, você não vai conseguir viver a vida plena que Jesus conquistou na cruz para você. Então, vinde a mim como estás. Mas a libertação, ela é um processo, entende, querido? Você chega a Jesus da maneira como você tá, com seus vícios, com as suas mazelas, com os seus pecados, né? Com a sua vida que você tinha no mundo. Então você vem para Cristo, você aceita Ele como seu Senhor e seu Salvador. Só que não fica só aí. No caminhar, no processo, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de você e ele vai convencendo você do seu pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem de uma mudança, tá? E não é uma pessoa que consegue transformar outra pessoa ou mudar outra pessoa. Nós vemos também quando Jesus entra na casa de Zaqueu, todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, elas foram transformadas, elas foram libertas. Jesus, ele atuou no ministério de libertação, as pessoas não ficavam do mesmo jeito. E hoje, nós vemos tantas pessoas aprisionadas, frequentando igrejas. Quantas pessoas estão dentro da igreja, aprisionadas, com traumas, com dependência emocional? Gente, isso não é de Deus, isso não é bênção. Isso é algo que Satanás usa, o inimigo da nossa alma usa para escravizar, para aprisionar as pessoas. E muitas vezes as pessoas estão presas no passado, não conseguem deixar os traumas do passado, as coisas que machucaram, não conseguem perdoar. Então, o ministério de libertação dentro da igreja, atuando dentro da igreja, ela é muito importante, é algo libertador. E quando a igreja entende isso, querido, as ovelhas começam a fluir, as coisas começam a ser diferentes, os cultos começam a ter a presença de Deus ali, porque as pessoas estão livres para adorar. Livre para adorar. A igreja que ignora a libertação deixa brechas para vidas estagnadas, vai anotando aí, pecados recorrentes. Então, a igreja que não trabalha com o ministério de libertação, a igreja que não atua nesse ministério, vai ter pessoas, vai ter ovelhas, a grande maioria dessas ovelhas vai continuar uma vida de pecado, de vício, famílias destruídas, depressões, angústias, pessoas, sabe, entregue ao vício, mas frequentando a igreja, porque são falado para elas que simplesmente a cruz, quando elas aceitaram a Jesus Cristo, resolveu todos os problemas dela, como se fosse um passe de mágica. Não, queridos. O aceitar Jesus, como eu falei lá no começo, ele vivifica o teu espírito, né? O seu espírito ressuscita, mas a sua alma, ela precisa sim de cura, ela precisa de libertação, ela precisa sair desse ambiente de cativeiro, entende? Então é muito importante. E aí quando a igreja trabalha com esse ministério de libertação, as pessoas têm um encontro real com Cristo. Né? Primeiro a gente pesca, depois é dentro da igreja, é no processo de libertação que a gente vai limpando o peixe, que a gente vai transformando, é no discipulado, entende, querido? Então, assim, é muito importante esse ministério dentro da igreja. A libertação e a expansão do reino de Deus. Jesus ensinou que a libertação sinaliza o reino. Olha que interessante, que a libertação sinaliza o reino. Nós precisamos atuar com o ministério de libertação dentro da igreja. Se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. Então, se você expulsa demônios, se você liberta as pessoas de cativeiros e prisões emocionais, o reino de Deus, através do Espírito Santo, o reino de Deus é chegado a vós. Olha que lindo, olha que tremendo. Não tem como, querido, não tem como a igreja avançar, não tem como você ter uma vida plena
sem antes se libertar. Existem áreas da nossa vida que nós precisamos de libertação. Pastora, uma vez fazendo o processo de libertação eu estou livre? Não. A libertação, querido, ela é processual. Ela tem pessoas que demoram uma semana, um mês, tem pessoas que é 1 ano, 2 anos, depende muito das regiões de cativeiro que você está, depende muito da sua história, tem que se fazer um mapeamento, né, ali da pessoa, da vida da pessoa, desde a época da gestação até agora, se faz um mapeamento, e aí tem coisas que a pessoa não lembra, porque o Espírito Santo apaga da sua memória para a sua sobrevivência, e aí você tem que fazer a pessoa jejuar, buscar no Espírito Santo se há alguma coisa no subconsciente, e aí o Espírito Santo vai revelando através de sonhos, ou usa alguém da família e traz à tona aquilo para ser curado, para ser liberto, para ser tratado, porque a pessoa agora está em Cristo, a pessoa agora tem um revestimento do alto, entende, querido? Então é muito importante que quando nós entendemos que o ministério de libertação atuando dentro da igreja, o reino de Deus é chegado a nós, tá? Em Mateus capítulo 12, versículo 28. A presença do reino é confirmada quando as pessoas são libertas dos domínios das trevas. Vamos ser sinceros aqui, queridos, quantas pessoas dentro da igreja estão aprisionadas? Estão aprisionadas nos vícios, na pornografia, no álcool, no cigarro, mas estão frequentando a igreja. Quantas pessoas entram dentro da igreja de uma forma e naquele momento de 2, 3 horinhas ali se emociona, né? Sente a presença de Deus, se emociona, mas quando sai do portão para fora da igreja, a vida volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Como se Satanás colocasse as algemas no braço da pessoa e falava assim, agora você é meu, você foi lá se deliciar com Deus, você foi lá no seu refúgio, mas agora você vai voltar para sua prisão. É igual aqueles prisioneiros, né, que saem por um tempo ali da cela e vai lá, visita sua família, tem aquele momento ali, né, de liberdade, só que depois ele volta para a prisão. É exatamente isso, quando a nossa alma, ela não cede, ela não experimenta, ela não experimenta essa grandeza que Deus deixou, que Jesus Cristo veio fazer, que é libertar os cativos e os oprimidos, a gente não consegue viver uma vida plena. Libertação destrói as obras do diabo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Isso está em 1 João, capítulo 3, versículo 8. A igreja que dá continuidade a essa missão. A igreja, querido, é a igreja de Cristo. É a igreja que dá continuidade a esse ministério que Jesus iniciou. Jesus iniciou quantas pessoas Jesus resgatou das trevas, libertou. Quantas pessoas foram libertas de cativeiros emocionais, cativeiros financeiros. Quantas pessoas, querido, e hoje é a igreja que dá continuidade a essa missão. Jesus, ele falou assim, vocês farão as mesmas obras que eu e farão obras maiores ainda. Então o ministério de Jesus não parou ali no Novo Testamento, na igreja primitiva, não. Continuou, querido, e está até hoje. Juntamente conosco, que somos o corpo de Cristo, nós precisamos entender a importância da libertação dentro da igreja. A igreja que não se move com o ministério de libertação padece, os seus membros padecem. Fica aquela igreja cheia de cristãos vazios, as pessoas não conseguem acessar, as pessoas não conseguem fluir nas coisas espirituais. As pessoas não conseguem se libertar e aí pega aquele versículo, aquele que é espiritual, inclina-se para as coisas do espírito, aquele que é carnal, inclina para as coisas da carne. E aí vemos pessoas, ovelhas dentro da igreja, vivendo uma vida carnal. E você pergunta,
Quanto tempo do seu dia você passa com Deus? Quanto você tem prazer em ler as Escrituras? Você tem prazer em estar com teu Pai? Muitos não têm, não tenho tempo, não consigo arrumar tempo para isso, não, é só o GC, é só a célula, é só a igreja de quarta ou de domingo, sabe? As pessoas vão lá, passam a mão no pezinho de Jesus e acha que tá tudo bem, acha que a vida tá, que a pessoa tá liberta, que é isso. E não é, querido, não é. Deus tem muito mais para nós. A pessoa que está aprisionada, ela não consegue ter prazer na presença de Deus. Ela não consegue ficar, no mínimo, 1 hora com o Senhor do seu dia. Se nós fôssemos dar o dízimo do nosso dia, nós teríamos que ficar todos os dias com o Senhor 2 horas e 40 minutos. E quanto do nosso dia a gente fica com Ele? E a desculpa é que a gente não tem tempo, mas a verdade é que nunca foi falta de tempo, né? Foi falta de prioridade. Essa geração de TikTok, Instagram, Facebook só veio dar um tapa na nossa cara e dizer que nunca foi falta de tempo, porque nós temos tempo de ficar lá no Instagram 1, 2, 3 horas, no TikTok, rolando aquela tela, mas não temos tempo para ficar com aquele que morreu na cruz, que pagou um alto preço por nós, que nos libertou, né? Então a nossa alma, a nossa alma se inclina para as delícias dessa carne. A nossa alma, ela gosta de ficar escravizada, porque ela fica dependente das coisas deste mundo, queridos. Então é muito importante a libertação. Libertação e a vida de santidade. A verdadeira santidade nasce de transformação interior, não apenas esforços humanos. Querido, a cura, a libertação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Quando nós forçamos uma libertação, quando nós forçamos, fica pesado. E a Bíblia fala que com Cristo é leve. Lança o seu fardo em Jesus, lança a sua ansiedade em Cristo e pegue o fardo de Jesus que é leve. Então, quando nós estamos libertos em Cristo, quando a nossa alma está liberta, está no processo de libertação e a cada dia a gente vai se santificando. O que é santificação? É você se limpar a cada dia, é você ir contra as coisas deste mundo, é você não ser amigo do mundo, você ser amigo de Deus e ser inimigo do mundo, porque a Bíblia fala lá, né, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. A santificação é quando você odeia tudo aquilo que Deus odeia. Isso é também, a santificação, ela traz libertação para você. Quando você tem a sua alma no processo de libertação a cada dia, você vai se santificando, você vai ter prazer na santificação. Você vai começar a odiar tudo aquilo que Deus odeia. Então, assim, se Deus odeia a mentira, você vai parar de mentir. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que adultera, não adultera mais. Aquele que rouba, não rouba mais. Então, esse é o processo, é se separar. Santificação significa separado, separado para Deus, liberto das coisas desse mundo, amém? Mudança de mente, Romanos capítulo 12, versículo 2. Expulsão de fortalezas espirituais. As armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para desfazer toda fortaleza. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, 5. As fortalezas são pensamentos, traumas, mentiras, padrões espirituais que aprisiona, sabe? O medo nos aprisiona, os traumas nos aprisiona, os pensamentos, o perfeccionismo, sabe? Ou aqueles pensamentos que você traz à sua mente de vício, de pensamentos negativos, pensamentos pecaminosos que você sabe que te afasta de Deus. Porque o pecado não é só o ato, o pecado começa na nossa mente, então nós temos que nos libertar diariamente. Diariamente nós precisamos entrar diante da presença do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados consciente e inconscientemente. Não há ninguém santo debaixo dessa terra, querido, o único santo foi Jesus Cristo. Ele é o nosso termômetro, não existe pessoas perfeitas, ok?
O nosso termômetro não tem que ser o nosso irmão, tem que ser Jesus. Amém? Sem libertação, muitos crentes tentam viver a vida de santidade apenas na força da alma, não no poder de Deus. Então não tem como, querido. Fica pesado. A gente até tenta se santificar, a gente até tenta se separar. Mas chega uma hora que a gente desiste, a gente não consegue. A gente não é resiliente, entende? Tipos de prisões que requerem libertação. Pecado. Primeiro deles é o pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8:34. Tudo aquilo que te domina, querido, se torna o seu senhor. Entenda isso. Tudo aquilo que te domina, tudo aquilo que você não tem domínio sobre aquilo, se torna o seu senhor. Você se torna escravo. Você compreende que nós, cristãos, nós precisamos de libertação diariamente? Diariamente, querido. A libertação é igual à salvação. Está disponível para todos, mas não é para todos. É para quem quer. A libertação é para quem quer ser liberto. Você pode estar dentro da igreja, mas não querer ser liberto. Talvez você gosta dessa sua vidinha que você vive. Talvez vivendo essa vida aprisionada, pecados escondidos de estimação, você acha que você vai para o céu porque a graça, super graça, abundante graça do Senhor vai te justificar. Só que a palavra de Deus fala que a graça não anula a lei. Jesus, ele falou que ele não veio abolir a lei, mas veio cumprir. E ele cumpriu a lei de Deus. E ainda deixou a lei mais difícil ainda. Porque na antiga lei, falava-se que quando era cometido adultério, é quando era pego o ato. Alguém pegava duas pessoas no ato do adultério. Hoje não. Hoje, de você olhar para uma mulher ou para um homem e cobiçar, você já adulterou. Então, Jesus elevou, querido. A lei estava aqui, Jesus fez isso aqui, ó. Ele cumpriu e elevou a lei. Então, querido, a graça não anula a lei, ok? E nem a lei anula a graça. Deus é justo. Aleluia! Então, nós precisamos diariamente de libertação. Todos nós, tá? Todos nós. Ninguém tem pedra na mão para atacar em ninguém, não. Todo dia nós precisamos olhar para as nossas vestes, para a nossa lamparina e ver se a gente precisa colocar azeite, porque o noivo está à porta. O noivo está à porta. Traumas e feridas emocionais. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Então, você que está preso, aprisionado, com traumas e feridas emocionais, que não consegue liberar perdão, não consegue se perdoar. Talvez você até liberou perdão, mas você não consegue se auto-perdoar. Eu acredito que o auto-perdão é mais difícil ainda, queridos. Então, nós precisamos. Cativeiros espirituais. As trevas não prevalecem contra a luz. João, capítulo 1, versículo 5. Amarras geracionais. Visitarei a maldade dos pais nos filhos. Êxodo 20, do 5 ao 6. Mas também Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3, 13. Então, em Cristo, lembra? Jesus, ele foi nas regiões espirituais e pegou as chaves das prisões. Hoje, os guardiões das prisões espirituais, os anjos caídos, que são guardiões daquelas prisões, não tem mais a chave. Não tem mais a chave. Eles podem guardar a prisão, mas eles não têm mais a chave. Você pode amarrar o guardião daquela prisão. Quando o Espírito Santo, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, e você pede para o Espírito Santo te mostrar em qual cativeiro você está aprisionado, a sua alma fragmentada está aprisionada, o Espírito Santo te mostra, e você vai com o Senhor Jesus Cristo, vai dando comandos, né? Amarra aquele guardião daquela prisão, entra com o Senhor Jesus Cristo, porque ele tem a chave em suas mãos, resgata a sua alma ali fragmentada daquela prisão, daquele cativeiro, e sai livre, queridos. É isso, a libertação é isso, né? É muito lindo. Quando eu começo a ministrar sobre libertação, sobre a vida de uma pessoa, acontece muito isso. Eu faço ali o mapeamento
para ver em qual cativeiro aquela pessoa tá, se aquela pessoa tem uma maldição hereditária, né? Ali você vê o comportamento da sua avó, da sua mãe, e ainda se repete na sua vida, e aí de repente você olha para o seu filho, tá com o mesmo comportamento, e aí isso precisa ser quebrado, alguém precisa quebrar, alguém precisa renunciar, alguém precisa entrar diante da presença do Senhor, pedir perdão pelos pecados dos seus antepassados, sabe, clamar pelo sangue, clamar pela libertação, e já fiz muito, assim, queridos, atos proféticos, Deus revelando ali a prisão que aquela pessoa estava, e a gente ia lá como um ato profético, retirava aquela pessoa da prisão com Jesus Cristo, porque ele tem as chaves da prisão, aleluia, e às vezes ele envia um anjo para resgatar também, tá? Não necessariamente Jesus tem que ir até com você, mas no ato profético a gente fala em nome de Jesus, mas muitas vezes ele envia um anjo, porque os anjos eles foram criados para estar a serviço de Deus e da igreja. Opressão demoníaca. Jesus curou os oprimidos do diabo. Isso está em Atos, capítulo 10, versículo 38. Então anota para você poder estudar mais tarde. Esses que eu falei, gente, é os tipos de prisões que requerem libertação, tá bem? Então vamos só recapitular aqui: pecados, traumas, feridas emocionais, cativeiros espirituais, amarras geracionais, opressão demoníaca, ok? Agora nós iremos falar sobre como a igreja deve ministrar a libertação, tá? Ministrar com a libertação. Primeiro, com autoridade em Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, de tudo. Eis que vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Entenda uma coisa, somente em Cristo você tem poder. Cristo te deu autoridade sobre demônios. Cristo te deu autoridade no mundo espiritual. Começa a usar essas autoridades para poder te libertar. Amém? 2. Com discernimento espiritual, a manifestação do Espírito é dada para o que for útil. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10. Leia lá, queridos. Vai anotando. 3. Com oração e jejum, tá? Essa espécie só sai com oração e jejum. Mateus 17, 21. Então, existem as armas espirituais, aonde você também usa no processo da libertação, através do jejum, da oração, através da leitura da palavra. A palavra é a espada do Espírito, ok? Então, ali quando você ora, jejua, o Senhor vem, derrama ali a libertação, te liberta. 4. Com ensino da palavra. Queridos, é muito importante você conhecer a palavra de Deus, você manejar bem a espada do Espírito, manejar bem a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok? A libertação sem ensino gera recaída, tá, queridos? Quando você não tem conhecimento da palavra, quando você começa o seu processo de libertação, mas você não tem intimidade com a palavra, você não tem leitura, meditação, você não faz jejum e oração, você não tem esse tempo com a palavra do Senhor, manejando bem a palavra do Senhor. Ah, pastora, mas eu não conheço a palavra. Então comece, tudo tem um começo. A sua libertação tem um começo, é a sua decisão de querer ser liberto. Depois você começa a jejuar, depois você começa a orar. Ah, não gosto de orar. Aprenda a orar. Quando você aprende a orar, a oração, gente, a oração ela é tremenda. Quando você aprende a orar. Eu não gostava de orar, porque eu achava que oração era essa coisa monótona, que todo mundo sabe? Ah, Senhor, obrigado por esse dia, entra na presença de Deus e só fica falando, pede, parece aquela sanguessuga, né? Dá. E aí, amém, tchau, e saía. Para mim, a oração era isso, e não é. Depois eu vou trazer um vídeo sobre oração, como orar. Deixa aí nos comentários, comenta aí se você tem dificuldade de orar, se você tem dificuldade de jejuar.
o jejum, querido, era uma arma espiritual na minha vida enferrujada. Então nós precisamos tirar da bainha as armas enferrujadas e começar a molar, começar a afiar essas armas. E é prática, querido, é prática. A leitura da palavra, toda vez que eu ia ler a palavra, me dava sono. Nossa, eu não gostava. Hoje é algo que eu preciso ler todos os dias. Se eu não ler a palavra, parece que algo está faltando na minha vida. Porque você cria hábitos, você gera hábitos. E quando você tem a leitura ali, a prática da leitura, você vai pegando versículos para usar como arma na sua libertação ou em algum processo da sua área, nas suas áreas da sua vida, né, que você esteja vivendo, tá bem? Em comunidade, não é mistério individual, mas da igreja reunida. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros para que serdes curados. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Pastor, é importante eu confessar o meu pecado? Sim. Primeiro você confessa o seu pecado para Deus, depois você confessa o seu pecado para quem você pecou, né? Para quem você machucou, para quem você feriu. Confesse o seu pecado. Quando a gente confessa o nosso pecado, a gente começa a ter o processo de libertação, ele se inicia. O Senhor vem com o remédio, vem com óleo de Gileade, começa a curar as nossas feridas, querido. É libertador. A confissão de pecados, ela é libertador. Você não fica preso às ações demoníacas. Quando você confessa o seu pecado e abandona, você alcança a misericórdia, você alcança a libertação, tá? Então é muito importante. Resultado da libertação na igreja. Primeiro, crescimento espiritual e genuíno. A igreja cresce, querido. A igreja cresce. Aí você é liberto, você quer libertar outras pessoas, você quer falar do amor de Deus, você quer falar que Cristo liberta, Cristo cura, Cristo... através de Cristo, os demônios têm que se render, têm que sair, e aí você começa a ter prazer nisso, você começa a estornar, você começa a levar isso para outras pessoas, então, e começa a crescer espiritualmente, entende? Porque as coisas fluem, as suas vestes estão limpas, você está conectado com o trono de Deus, você está no centro da vontade de Deus, porque você está livre, e nada melhor do que ser livre. Crentes livres crescem mais rápido. Você já viu aquela igreja cheia de crente mimimi, de que você não pode falar nada? São pessoas que estão aprisionadas, querido. São pessoas que têm traumas, são pessoas que precisam de reconhecimento. Já viu aquela igreja que a pessoa faz alguma coisa para você, ou você faz alguma coisa para a pessoa sai falando para todo mundo, a igreja inteira sabe do que aconteceu. Porque a pessoa precisa buscar reconhecimento, afirmação, sabe? A pessoa está presa, a pessoa está cativa, a pessoa está cativa da raiz de rejeição. Então, querido, a libertação no meio da igreja, ela é necessária em todas as esferas da nossa vida. Precisamos dela. Aleluia. 2, o avanço evangelístico. Pessoas libertas se tornam testemunho vivo. Porque quando você é liberto, você sai falando daquilo que Deus fez na sua vida, através da libertação. Cura emocional. Onde há libertação, há restauração. Ele cura os quebrantados de coração. Salmo 147, versículo 3. O Senhor é aquele que cura. A cruz de Cristo, no pacote da cruz, não só veio somente a salvação, mas a cura, a libertação também veio, querido. Então, toma posse do que Cristo conquistou naquela cruz do Calvário. Não somente o teu espírito ser revivificado ali para Deus, mas também a libertação, a cura também que está no mesmo pacote. Sabia que as 38 chibatadas que Jesus levou se refere às 38 chagas que existem? Incrível, né? Incrível, a medicina aí fala que existe 38 chagas, cada chibatada foi para uma chaga. A Bíblia fala em Isaías que pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados.
e na cruz do Calvário ele levou todas as nossas enfermidades. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, das verdades da Escritura. Nós precisamos deixar de ser crente que fica lá no palco assistindo e começar a ser crente atuante da palavra, da verdade de Deus. Nós precisamos trazer essa verdade para a nossa vida. Nós precisamos praticar a verdade que está escrito. Se a Bíblia fala que eu tenho autoridade em Cristo Jesus para expulsar demônio, quando alguém manifestar, um demônio se manifestar, eu não tenho que ter medo. Eu não tenho que ter medo, eu tenho que ir lá expulsar, colocar as mãos e expulsar. A Bíblia fala que quando eu estiver enferma, para eu orar e expulsar aquela enfermidade, orar contra aquela enfermidade. E eu vou lá e eu coloco a minha mão e eu oro e a enfermidade sai. Queridos, por que a gente não vive as promessas de Deus? Porque a gente não crê. O segredo da palavra de Deus, de tudo que Deus tem para a nossa vida, é crer, é ter fé, é a fé que nos dá esperança. Nós precisamos. Ai, esse meu gato. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé. Jesus, ele falou, né? Homens de pouca fé. Até quando estarei convosco? Hoje nós temos o Espírito Santo, né? Mas até quando? 4. A unidade e paz. A opressão demoníaca divide, a libertação une. Olha que tremendo isso, querido. Olha que tremendo. As pessoas que estão aprisionadas, as pessoas que estão ali, sabe, escravos do pecado, da inveja, sabe? Destrói, querido. Quantas igrejas estão sendo destruídas, quantos ministérios estão sendo mortos, estão sendo destruídos por conta de uma ação demoníaca, por conta de Jezabel atuando dentro da igreja, porque a atuação de Jezabel, ela não é só a questão sensual, vulgar, não, querido, é domínio. Jezabel dominava. Para Jezabel dominar, governar, Jezabel governava no lugar de Acabe. Para Jezabel governar dentro da igreja, precisa de um líder Acabe. E aí vem outra pessoa ali, né? Fica ali diante daquele líder e começa a governar, começa a mandar. É triste, por quê? Porque a igreja precisa do ministério de libertação. E às vezes a gente acha que espírito de Jezabel é só aquela piriguete, né? A crente piriguete. Não é, queridos, não é só isso. Isso também é, mas não é só isso, tá bem? A Jezabel, ela governava através do governo de Acabe, através da autoridade de Acabe, ok? Então, a ação, a operação demoníaca, ela divide a igreja. Quantas igrejas rachadas, quantas igrejas que estão divididas. Uma casa dividida não subsistirá. Enquanto a libertação, ela une, querido. Porque quando você está liberto, quando você vê o seu irmão crescendo, seu irmão, sabe, vencendo na fé, crescendo espiritualmente, você não tem inveja, você se alegra, sabe? Você não quer a túnica do seu irmão, você não quer a armadura do seu irmão. A armadura de Saul não coube em Davi. Quando nós somos libertos, nós entendemos o nosso lugar, nós entendemos o nosso propósito, o nosso chamado. Entenda uma coisa, nem todos vão pregar, nem todos vão louvar, nem todos vão evangelizar, mas nós temos que entender que eu não tenho que ficar com inveja do levita. Eu não tenho que ficar com inveja do pregador ou do evangelista, não, porque o nosso chamado se complementa, nós somos o corpo de Cristo. A minha mão aqui, ó, complementa com o meu braço, que complementa com o meu tronco, com o meu peito, com a minha cabeça. Esse é o corpo de Cristo, é o complemento, entende, querido? Cada um foi chamado para algo. Imagina só se todo mundo fosse chamado só para uma coisa. Não fluía. Então, aceite aquilo que o Senhor tem chamado você. Aceite o teu propósito, abraça o teu propósito e seja uma alavanca para poder levantar o teu irmão, para poder impulsionar o teu irmão no chamado dele. Em nome de Jesus. Essas coisas precisam acabar. Como Satanás oprime a igreja através da inveja.
Às vezes, eu costumo dizer, né? Às vezes a gente não tem dinheiro, tem nada, mas não é o que você tem, não é o seu dinheiro, não é a sua conta bancária, é o que você carrega. Às vezes você tem luz própria, brilho próprio, e as pessoas têm inveja disso. Então, precisa de libertação dentro da igreja. E olha que tremendo quando a igreja ela trabalha com o ministério de libertação, porque a libertação ela une, ela vai para o mesmo caminho, a gente é direcionado pelo mesmo caminho, pelo mesmo propósito. O propósito é Cristo, o nome de Cristo ser glorificado, e aí a igreja trabalha para que o nome de Cristo seja glorificado na terra e para que o reino de Deus se expanda na terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Tá vendo a importância, querido, da libertação? Por exemplo, a questão da libertação, né, emocional. Quantas pessoas estão com depressão dentro da igreja? Uma vez veio uma pessoa para eu fazer o tratamento de libertação, e essa pessoa queria se matar quase todos os dias, queridos. E é tão lindo, sabe? Não tem preço, não tem preço você pegar a pessoa chega para você num estado, e quando você começa o processo de libertação, ali tem as batalhas, as lutas, mas depois você olha para a vida daquela pessoa, aquela pessoa fluindo em todas as esferas da vida, fluindo na igreja, fluindo no trabalho, fluindo no âmbito social, financeiro. Isso não tem preço, isso não tem preço. Isso não tem preço. É maravilhoso ver a pessoa saindo de um estado de escravidão e vivendo uma vida plena no Senhor. A libertação, ela é tremenda, ela é poderosa em Cristo Jesus. Aleluia! Conclusão. A igreja precisa de libertação hoje. Todos nós precisamos de libertação, queridos. Todos nós. A libertação não é modismo, exagero e fanatismo. Entenda isso. A libertação, ela não é modismo, não é exagero e não é fanatismo, tá? Não é modinha, não é modinha. Nós precisamos entender e reconhecer que todos nós precisamos, em alguma área da nossa vida, de libertação. Eu provo para você, pastora, eu não preciso. Eu provo para você como é que está a sua vida financeira. Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua vida emocional? Como é que está a sua vida conjugal? Como é que está a sua vida social? Não precisa me responder. Todos nós precisamos de libertação em alguma área da nossa vida. Amém? E quando a igreja trabalha e flui nesse ministério, os irmãos crescem, os irmãos fluem. Aleluia! O reino de Deus expande. É parte central do governo, é parte central do evangelho do reino, a libertação. A igreja que abraça a libertação vê vida transformada, cumpre o ministério de Jesus Cristo, cumpre aquilo que Jesus Cristo iniciou. Cristo iniciou com o chamado dele. O chamado dele foi libertar os cativos. Ele veio para nos libertar. Queridos, se a libertação não fosse tão importante, Jesus teria vindo como outra coisa, não como libertador. Né? Não como aquele que nos trouxe salvação, liberdade, né? Experimenta o poder do Espírito Santo. Outra coisa, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vemos as igrejas, isso mudou bastante, mas ainda tem no nosso meio. Deus Pai está no céu, junto com Deus Filho que está no céu, porque o Deus Filho, ele já fez, ele já atuou aqui na terra, o que ele precisava fazer, ele já fez. Ele teve que subir e enviar o Espírito Santo. Quem caminha com a igreja hoje, desde Atos, né? Atos dos Apóstolos não acabou, está sendo construído, está sendo escrito até hoje por nós. Então, quem caminha conosco, com a igreja, é o Espírito Santo de Deus. Entenda isso. Enquanto você não tiver essa compreensão da importância do Espírito Santo na sua caminhada, na sua vida, da intimidade, da amizade, o Espírito Santo não é um vento, não é uma luz. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus, tá? O fato dele ser a terceira pessoa da Trindade, isso não diminui ele.
Ele é Deus, digno de honra, de glória, de louvor, de majestade, de adoração. Ele é Deus morando dentro de você. Você é o tabernáculo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o poder de Deus em você. Você carrega o poder de Deus. Você tem noção do que é isso, querido? Você tem noção do que é isso? Sansão, ele carregava um terço, né? Uma porção do Espírito, do poder de Deus, que era o Espírito Santo. Nós temos ele com plenitude dentro de nós. E o Espírito Santo, ele se entristece. A palavra de Deus não vai dizer para nós, não entristeçais o Deus Pai, não entristeçais Deus Filho. A palavra de Deus vai falar assim, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais, não blasfemais contra o Espírito Santo. Se há um pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tome cuidado com o que você fala do Espírito Santo. Tome cuidado com como você age com o Espírito Santo, tá? Toma cuidado, porque o Espírito Santo, a palavra de Deus diz a importância do Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia não vai falar, não se blasfema contra o Filho, contra o Pai, mas sim contra o Espírito Santo. Então ele é Deus. Reverencie ele e traga a ele. Começa a ter comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ensinar todas as coisas. Isso está em João, queridos. Todas as coisas que o Senhor Jesus ensinou, o Espírito Santo vai te ensinar. Entende? É o Espírito Santo que vai colocar o amor de Cristo, o amor por você em Cristo, de Cristo em você, de Deus em você. Peça ao Espírito Santo, caminha com ele, age com ele, atua com o Espírito Santo. Ele é o poder de Deus em você. Amém? Então, nós entendemos que a libertação não tem como ser feita sem o Espírito Santo. Muitas vezes a gente quer o avivamento. Sabe quem traz o avivamento, querida? É o Espírito Santo. Uau! É o Espírito Santo. E aí a gente quer o avivamento, a gente quer viver o avivamento dentro da igreja, mas a gente não busca ele, a gente não busca ter intimidade com Deus, a gente não ora, a gente quer avivamento, mas a gente não passa o mínimo. Jesus Cristo falou assim, ó, o mínimo da oração. Ele deixou o mínimo, não é 5 minutos, não é 15 minutos, não é meia hora, é o mínimo 1 hora. Ele fala para os seus discípulos, no mínimo vocês não conseguem orar comigo por 1 hora, no mínimo. Então, a gente não consegue nem passar 1 hora, no mínimo, com Deus e quer avivamento. E quer ser avivado, e quer ser um instrumento de avivamento. Então entra no teu lugar secreto e começa a ter intimidade com o Espírito Santo, que ele revelará coisas grandes e firmes e insondáveis que você não sabe. Ele revelará as grandezas do alto. Ele te ensinará como caminhar com o ministério angelical. Ele te ensinará todas as coisas. E o Senhor Jesus, ele começou a operar milagres e maravilhas quando o Espírito Santo veio sobre ele, tá? Quando o Espírito Santo estava dentro dele, ele ainda não manifestava nada. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, isso está em Isaías 61, ele passou a manifestar, fazer milagres, maravilhas. Então, querido, você quer fluir? Você quer? Então peça. O Espírito Santo hoje, ele mora dentro de você, mas peça para o Espírito Santo vir sobre você. E aí você vai manifestar os 9 dons do Espírito Santo, que é lindo, é tremendo. Rompe ciclos espirituais e destrutivos. Uma igreja que trabalha, que se move e trabalha com o ministério de libertação, é uma igreja que avança, é uma igreja que ninguém para, é uma igreja que rompe, é uma igreja que rompe ciclos antigos e vive um novo. É uma igreja cheia do Espírito Santo, do poder de Deus. É uma igreja que manifesta os 5 ministérios. É uma igreja que manifesta o poder do Espírito Santo. É tremendo. E a palavra para finalizar aqui, fechar essa aula com chave de ouro. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso está em João, capítulo 8, versículo 36. Então, queridos, entenda a importância da libertação na sua vida. Qual área da sua vida está travada?
Qual área da sua vida você precisa de libertação? Qual área? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Em nome de Jesus, nós precisamos romper, nós precisamos viver a vida plena, que Jesus falou, aquele que crê em mim, aquele que confessar o meu nome, aquele que me aceitar, terá vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não está disponível para você na eternidade somente, ela está disponível aqui, porque a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo, você já vive na eternidade. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo, você já tem acesso às regiões espirituais, você não precisa de intermediário, o véu foi rasgado, as bênçãos reservadas, há bênçãos reservadas nas regiões espirituais com Cristo Jesus, você é co-herdeiro. Você é co-herdeiro das grandezas, de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por você. Amém, querido? Por isso que a Bíblia é um testamento. A Bíblia é um testamento, você é o herdeiro, co-herdeiro, na verdade, o herdeiro mais velho é Jesus. Então, desfrute da libertação, desfrute da libertação. Em nome de Jesus, desfrute da sua libertação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, um devocional de 7 dias. É um devocional de 7 dias. Abençoe o nosso ministério. Compre esse devocional, ele é baratinho. E cada dia você faz uma aula. Cada dia você faz um devocional. São 7 dias da semana. Para você iniciar a sua libertação e ter uma compreensão melhor de qual área da sua vida você precisa de libertação. Em nome de Jesus, envia esse vídeo para seus amigos, para o seu pastor, né? A importância da libertação atuando junto com a igreja. Quantas pessoas dentro da igreja aprisionadas, quantas pessoas dentro da igreja que não rompe, não vive, não tem uma vida plena com Deus, porque a alma está aprisionada. A alma precisa de libertação. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.